o nono e último sacramento tem lugar 7 anos depois da morte, quando todas as paixões perturbadoras se acham extintas e os melhores documentos especiais ainda conservados. Um juízo solene, cujo germe a sociocracia toma a teocracia, vem fixar irrevogavelmente a sorte de cada um. Os sacerdotes, tendo assim realizado o julgamento e pronunciado a incorporação, presidirão ao pomposo transporte dos restos glorificados, que, depositados até então no campo cívico, passarão a ocupar um lugar no bosque sagrado que circunda o templo da humanidade. Cada túmulo será aí ornado com uma simples inscrição, um busto ou uma estátua, conforme o grau da glorificação obtida. Quanto aos casos excepcionais de indignidade caracterizada, a condenação se manifesta transportando-se convenientemente o funesto fardo ao deserto dos réprobos, entre os infames justiçados e os sem glória nem louvor. Nesta resumida indicação dos 9 sacramentos sociais, verifica-se em 3 deles a exclusão do sexo feminino, que se funda em motivos honrosos para as mulheres, cuja vida, menos perturbada, não exige tantos cuidados religiosos. Como o principal ofício das mulheres consiste em formar e aperfeiçoar os homens, seria tão absurdo quanto injusto glorificar um bom cidadão, deixando de honrar a mãe, a esposa, etc., a quem, sobretudo, foi devido o sucesso dele. Em torno e algumas vezes dentro de cada túmulo sagrado, o sacerdócio deverá, pois, reunir, em nome do grande ser, todas as personalidades que dignamente concorreram para os serviços que esse túmulo recompensa. Embora o sexo feminino, mais bem organizado que o masculino, saboreie mais prontamente a pura felicidade que o surto e o exercício dos bons sentimentos proporciona, ele não deve renunciar aos justos elogios, nem principalmente à imortalidade subjetiva que tão bem sabe apreciar. Destinadas a formar homens, as mulheres, como todos os autores, serão julgadas pelas suas obras. Entretanto, seria injusto responsabilizá-las pelos insucessos ou não honrar a árvore independentemente do fruto, se sua própria virtude puder ser verificada sem isso. O culto público poderá, pois, glorificar as mulheres cujos esposos ou filhos não merecerem nenhum louvor. Os diversos sacramentos devem ficar sempre legalmente facultativos, sem que nunca imponham mais do que um simples dever moral, demonstrado na educação e sancionado pela opinião. Por isso, nossas consagrações
devem ser acompanhadas de instituições paralelas estabelecidas e mantidas pelo poder temporal como as únicas exigíveis em cada caso. Cumpre, pois, por exemplo, aceitar a exigência do casamento civil como preâmbulo necessário do casamento religioso, que ele pode legalmente dispensar. O uso posto provinha de uma usurpação católica que o positivismo nunca imitará. Os que repugnam aceitar a lei da viuvez eterna, por exemplo, sem a qual nenhum casamento positivista se deverá efetuar, necessitam contrair uma união civil que os preserve do vício e garanta o estado legal de seus filhos. Ou mesmo se pode dizer, em grau menor, quanto à maioria dos outros sacramentos sociais, sobretudo o da admissão e o da destinação. O sacerdócio deverá, sendo necessário, solicitar junto do governo a instituição das regras legais destinadas a temperar a justa severidade de nossas prescrições religiosas, cuja observância sempre livre só será recompensada pela consistência e pela opinião. Tendo concluído assim a apreciação do culto doméstico, feita em sequência do conjunto do culto e do culto pessoal, iniciaremos no próximo encontro o estudo do culto público. Hoje ficamos por aqui. Gratos pela audiência e até lá.